Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Eu falo sobre aquilo que Deus fez na minha vida há um tempo atrás. Eu passei por um deserto terrível, um deserto de humilhação e de vergonha, quando meu esposo saiu de casa. Então eu tive que me reerguer, eu tive que permitir que Deus fizesse a obra dele na minha vida, porque eu estava muito afastada do Senhor. Estava, vamos dizer, com um pé no mundo e um pé, né, na igreja, né, vamos dizer assim, né? Mas nós sabemos que quando nós estamos nesse sentido aí, nesse contexto da nossa vida, a gente está fora da presença de Deus, né? A gente se ilude achando que, né, quando a gente fala, eu eu sou boazinha, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada disso, mas eu não quero compromisso, né, com nada, eu não quero compromisso com Deus, eu quero viver minha vida, deixa a vida me levar, né? Eu estava nesse sentido quando meu marido saiu de casa, nós estávamos assim, né? E Deus, ele me chamou assim que meu esposo saiu de casa. Eu passei por muitas dores. Você que passa por isso, que está passando, sabe que essa dor é uma dor que parece que não vai acabar, uma dor insuportável. E não existe remédio de farmácia, eu sempre falo, não existe remédio nenhum na face da terra que tem a capacidade de curar a gente. Mas existe um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos salvar. E foi isso que Jesus Cristo fez com a minha vida. Então hoje eu estou aqui nesse canal contando um pouco da minha história, tudo que aconteceu comigo, uma maior parte, né, que às vezes tem coisas que a gente não pode falar, né, que são coisas muito pessoais, né, mas a maior parte das coisas eu conto aqui no meu canal. Eu sempre peço a orientação do Espírito Santo para me instruir, para falar o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu devo, o que eu não devo falar. Mas eu tenho certeza que tudo que eu falar aqui vai alcançar o seu coração. Eu especificamente, como eu falei para você, eu luto pela minha restauração pessoal, lutei pela minha restauração pessoal. Tem pessoas que estão me assistindo, que estão lutando pela restauração do seu casamento. Umas optaram por ficar sozinhas, outras optaram por entrar em um novo relacionamento. Eu não quero entrar nessas questões aqui no meu canal. A questão principal, o viés principal do meu canal é fazer com que você entenda que você precisa se restaurar, independente do que venha acontecer com você depois. Porque independente do que você venha fazer depois, se você não estiver curada, se você não estiver sarada, se as suas dores não estiverem, pelo menos a maior parte delas estiverem resolvidas dentro de você, você vai sangrar na vida de outras pessoas e assim sucessivamente outras e outras pessoas vão sangrar na vida de outras pessoas a partir de você. Então o que eu trago para você aqui no meu canal é a restauração pessoal, para que você possa entender que somente Deus pode fazer aquilo que você não consegue fazer. É claro que existem mulheres que estão me assistindo que passaram por outros tipos de dores, inclusive até eu trabalho com algumas mulheres que passaram por outros tipos de dores, como um luto, uma perda de emprego, uma doença grave. Trabalho com essas mulheres tanto na modalidade presencial como online também. Então eu entendo um pouquinho daquilo que eu tenho trazido para vocês, o que é a dor em si, a dor que aperta a gente, que nos deixa depressivas, amarguradas, a dor que tira todo o nosso brilho, toda a nossa vontade de viver, e a gente chega até a pedir a Deus, como fez Elias, para poder tirar a nossa vida, e eu fiz isso também. Mas enfim, hoje eu quero trazer para você, dado esse recado, eu quero trazer para você hoje uma palavra de Deus que está lá no livro de Isaías, capítulo 45, que me chamou muita atenção. E esse versículo, ele fala sobre quando Deus escolheu o rei Ciro para poder lutar as guerras de Israel, porque não existia ali naquele momento da história nenhum israelita que pudesse fazer isso. E Deus escolheu o rei Ciro e, logicamente, ele fez a vontade de Deus, mas o povo de Israel também ficou, vamos dizer, agitado, não concordou com o que Deus estava fazendo. E esse versículo especificamente que eu vou ler para você, ele fala um pouquinho sobre essa história. Depois, se você quiser acompanhar, você lê lá o capítulo 45 do livro de Isaías, que você vai entender, pode até ler o 44, 45 e 46, que você vai entender o que eu estou falando aqui. O povo de Israel não aceitou a decisão de Deus e fala o seguinte no versículo 9. Fala, deixa eu ler para você aqui, deixa eu pegar minha Bíblia, colocar desse lado de cá, deixa eu ver aqui, que fala o seguinte, olha:
Lá no livro também de, se eu não me engano, é Jeremias, que fala também sobre a questão do vaso, acho que é Jeremias sim, mas aqui fala o seguinte, olha, um vaso de barro não briga com quem o fez, o barro não pergunta ao oleiro, o que é que você está fazendo? Nem diz, você não sabe trabalhar. Então aqui Deus está advertindo o povo de Israel que eles não têm que se meter, né, no que Deus está fazendo, porque aqui, inclusive, o título dessa parte aqui fala sobre o poder soberano de Deus. Não sei se é vento ou está passando alguma coisa aqui na rua. Moto. Então, fala sobre o poder soberano de Deus, né? Tá falando esse versículo e essa parte da história falando sobre isso, né? Que é como se fosse assim, Deus está advertindo eles, olha, vocês não se metam naquilo que eu estou fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei do passado, do presente e sei do futuro, então eu sei o que eu estou fazendo. Então Deus está dando essa advertência ao povo de Israel. Pensando nisso, eu lembrei de algumas coisas que quando a gente está no deserto, existem coisas relacionadas a gente, em relação a gente mesma, e das pessoas em relação a gente. Como, por exemplo, às vezes, logo assim que eu né, entrei no deserto, que meu marido tinha praticamente, eu acho que uns 15 dias, uns 20 dias, se eu não me engano, que ele tinha saído e eu estava muito amargurada, muito triste, sem entender o que tinha acontecido, porque depois, um pouco para frente, que eu fui saber que ele já estava com essa menina, né? Mas assim, até então eu estava naquele estágio de surpresa, amargurada, querendo saber o que eu ia fazer da minha vida. E na época nós trabalhávamos juntos, né, fabricando produtos artesanais para lojas de 1,99, e como ele saiu, eu fiquei praticamente de pés e mãos atadas, porque eu fazia uma parte e ele fazia outra. Eu ficava com a produção e ele ficava com as vendas, com a divulgação, com a entrega. E quando ele saiu, eu tive que ficar responsável por isso tudo e sem cabeça nenhuma, sem estrutura emocional nenhuma. E chegou uma pessoa para comprar um produto aqui na minha porta, né, uma pessoa que já comprava há muito tempo e ela sabia onde a gente morava. E essa pessoa, parece que ela já sabia que tinha acontecido, porque ela entrou em contato com ele e ele provavelmente falou que tinha acontecido, e essa pessoa já chegou até mim sabendo que estava acontecendo comigo, né? E aí eu conversei, porque essa pessoa também é um cristão, né? No caso, é um cristão amigo nosso da família, é um homem. E eu conversei com ele rapidamente aquilo ali que tinha acontecido, e ele me convidou para ir na igreja, inclusive até fui na igreja dele, foi uma bênção nesse dia. Mas ele e a esposa dele, né? Ele tem uma filhinha também, e foi uma bênção. E o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, Satanás, ele me acusou, ele falou para mim, porque quando eu passei por isso, eu realmente estava disposta a mudar, realmente estava disposta a mudar de rota. E quando eu cheguei dentro de casa, Satanás falou claramente no meu ouvido assim, você pensa que você engana quem? E aquilo ali, eu ouvi ele falando aquilo, eu me senti assim tão menosprezada, e ao mesmo tempo que eu queria fazer a vontade de Deus, que eu estava disposta a fazer a vontade de Deus e mudar o rumo da minha história, apesar de que eu não sabia nada do que estava acontecendo, nada do que iria acontecer, mas ali eu estava determinada a mudar, porque a dor era terrível. Então ele jogou essa seta no meu ouvido e eu fiquei apavorada, balancei e falei assim, meu Deus, como assim? Eu estou disposta a mudar e vem essa acusação em cima de mim. Ali eu entendi que eu precisava renunciar a muitas coisas, e depois eu vou contar para vocês um pouco de coisas que eu já fiz, de práticas que eu já fiz dentro da minha casa, de renúncias, transformar minha casa no altar, né, literalmente um lugar onde o Espírito Santo possa ficar, né, que ele não fica dentro de uma estrutura de uma parede, né, de 4 paredes, mas eu digo assim, espiritualmente falando, eu precisava limpar a minha casa, tanto de coisas que eu tinha recebido, tanto de palavras, tanto de expressões, sentimentos, de uma série de coisas, né? Mas enfim, ali eu entendi que eu precisava não só fazer aquilo ali no meu corpo, fisicamente falando, mas também na minha alma e no meu relacionamento com Deus. Eu entendi que eu precisava deixar algumas práticas que eu tinha até então. Então aquela acusação de Satanás ali, para mim, foi uma advertência, foi como se ele tivesse coisas nas mãos dele que ele pudesse me acusar diante de Deus, né? E não só Satanás, né? Ele é o primeiro, né? O que ele faz muito bem,
Infelizmente é o que ele faz muito bem, é acusar a gente. Mas pessoas também, muitas pessoas falavam assim para mim, que quando a gente está no deserto, não sei se isso aconteceu com você, mas o nosso semblante fica diferente. A minha cara era uma tristeza pura. Eu tinha um semblante totalmente, ao mesmo tempo que o meu semblante era triste, meu semblante era de uma pessoa que queria ser transformada. E tem muitas pessoas que duvidam da nossa transformação, tem muitas pessoas que falam assim, né? Vou dar o meu exemplo. Quem? Roberta? Ah, duvido, isso aí é fogo de palha. Daqui a pouco passa a tristeza e ela vai voltar a fazer as práticas dela, porque na época eu bebia muito, eu bebia até mais do que ele. Na época a gente às vezes comprava cerveja no sexta, no sábado, aí sobrava, às vezes a gente não queria porque a gente tinha bebido muito, e às vezes logo na segunda-feira de manhã eu já estava bebendo a cerveja, 8 horas da manhã. Então eu estava nesse nível de pedir até meus filhos para poderem comprar aquela bujudinha, né, 51 pequenininha. Eu pedi que às vezes olha só que nível que estava a minha vida. Então eu bebia caipirinha o dia inteiro. Trabalhava, sempre trabalhei muito, mas bebia, então eu estava nesse nível. Então aquilo ali me trazia muita acusação, porque eu tinha muitas coisas, não eram uma, nem duas, nem três, que eu precisava renunciar, que eu precisava pedir perdão a Deus, e não era só daquele momento ali que ele tinha saído, mas era do momento antes de eu me casar, durante o casamento. Então eram muitas coisas, então eu queria resolver tudo de uma vez só e não conseguia. Então eu fui pedindo a Deus para me dar paciência, para me dar perseverança, porque eu pensei em desistir muitas vezes da minha vida, não foi nem da minha restauração em si, né, e talvez a restauração do casamento, mas eu pensei em desistir muitas vezes. Então assim, aquela acusação eu tinha das pessoas. E eu mesma me acusava, eu falava para mim mesma, né? Você não tem capacidade de fazer tal coisa, você nasceu para sofrer, você nasceu para repetir o padrão, porque o padrão da minha família, infelizmente, é um padrão de divórcio, de aborto, de traições. Infelizmente, né? Eu fui criada dentro desse contexto que eles não valorizavam o casamento, lavou tá novo, né? Esse tipo de ambiente que eu fui criada, não palavrão, palavras, né, grosseiras, mas tipo assim, existia palavras de maldição, né? Vai ser igual fulano. Isso aí eles, a minha família, né, a minha mãe, meus tios, falava assim, me chamava tipo assim de negrinha. Isso aí é negrinha, tipo assim, né? Então assim, todos os tipos de palavras eu ouvi quando eu era pequena, e depois, durante o casamento também, não que a gente, nós nos atacássemos com palavras, mas a gente sempre fazia comparações assim, se tivesse uma mulher, ou um homem também, né, é uma pessoa, igual fulano, mas sempre de uma forma negativa. Então eu fui criada dentro da casa da minha mãe assim, e depois a gente trouxe isso, infelizmente, para o nosso casamento, essas comparações negativas. E eu ficava me questionando o tempo todo, quando Deus começou a me resgatar e transformar, trazer algo novo para minha vida, eu ficava trazendo essa palavra para mim, essa palavra que eu acabei de ler para você aqui do livro de Isaías. Eu ficava questionando a Deus o que ele poderia fazer. Não, Deus só escolheu a pessoa errada. Como por exemplo, nesse canal eu trouxe ele aqui para vocês com o intuito de restaurar a vida de vocês, de ajudar no que vocês precisarem de alguma coisa que de repente eu passei que possa servir para vocês. Isso foi o Espírito Santo que me tocou, porque eu passei por algumas coisas terríveis, passei por momentos de trevas terríveis, fui ajudada, tive uma rede de apoio, mesmo que pequena, mas eu relutei para não ter essa rede de apoio, porque eu tive muita vergonha, né? Porque quando a gente se separa, a gente passa por situações vexatórias, e a gente fica com muita vergonha de falar com as pessoas, a gente fica com vergonha que as pessoas saibam o que está acontecendo com a gente. Então, quando Deus ele começou a querer fazer algo novo em mim, eu apliquei essa palavra aqui em mim, infelizmente. Eu fiquei questionando a Deus quem eu era para ele poder querer fazer algo novo na minha vida. E até eu conseguir chegar nesse nível que eu estou hoje, que eu sei que eu ainda posso melhorar muito mais ainda, que eu ainda tenho muitas coisas para viver, né, daquilo que Deus tem na minha vida, na sua vida também, eu creio. Então, eu tive que passar por muitas coisas, muita quebra de paradigmas, muita
relutância em querer aceitar aquilo ali que Deus poderia fazer. Então assim, foi para mim um divisor de águas quando eu entendi que eu era uma filha amada de Deus, que Ele já tinha feito tudo por mim quando Ele enviou Jesus Cristo para me salvar, me resgatar. Eu só precisava receber aquilo ali, porque tudo já estava à minha disposição. Então, quando eu trouxe essa palavra para você no dia de hoje, porque talvez Deus deu uma missão para você de falar daquilo que Ele fez na sua vida também. Eu sei que às vezes você pode estar no momento de dor, você pode estar em alguma situação de que você, como eu passei também, eu fiquei dentro da minha casa sem dinheiro para comprar um pão. E eu ficava com tanta vergonha que as pessoas soubessem daquilo ali, que eu já estava depressiva, sem fome. Então, para mim, aquilo ali foi uma coisa meio que normal, porque eu nem queria me alimentar, mas em dado momento eu fiquei fraca, em dado momento eu precisava me alimentar. Então, assim, eu fiquei em situações terríveis. Então, talvez você que esteja me ouvindo agora esteja passando por essa situação, esteja enfrentando uma situação com filho pequeno, que não foi o meu caso. Meus filhos já estavam grandes, os meus filhos, né, já entendiam muito bem o que estava acontecendo, apesar de que isso é uma situação nova para todo mundo. Ninguém entende por quê, quer se questionar, quer perguntar aonde foi que eu errei, o que eu falei, apesar de que a gota d'água, eu sei o que eu falei, que aconteceu a gota d'água para ele poder sair, eu sei disso. Mas a gente se perde nesse mundo de tudo novo, né? Porque a gente já está acostumado com aquela zona de conforto, né? Aquela zona de conforto ruim que já não tem mais respeito, que já não tem mais amor, que a necessidade de relacionamento íntimo é mesmo uma necessidade do corpo. Então a gente já não tem mais aquela coisa de como a gente tinha antes, né? Então, enfim, isso que eu quis trazer para você hoje. Que se você está passando por esse momento, para você olhar para você, primeiramente olhar para Deus e saber que Ele pode sim transformar a sua vida, que você não precisa questionar o que Deus está fazendo, o que Ele vai fazer. E se as pessoas também tentarem questionar para você, você não tem capacidade, tem pessoas mais qualificadas do que você, não bota isso na sua cabeça, porque você não precisa passar por isso de deixar as pessoas te questionarem, e você também não precisa questionar Deus. Simplesmente ouça a voz dele e faça aquilo que você tem que fazer. Porque assim que eu fiz, eu tive que, de um dia de cada vez, eu tive que fazer uma coisa de cada vez. Às vezes eu parava, às vezes eu retrocedia, mas eu tinha certeza de que naquele lugar eu não queria ficar. Porque eu sabia que eu iria morrer, porque eu já contei para vocês aqui que minha mãe morreu de depressão, né? Então eu já sabia que o meu fim seria o mesmo, porque eu estava muito, muito, muito triste. Então eu tive que me apegar com Deus primeiramente. Eu sempre falo que Deus fez 100%, eu fiz 1%, para poder estar aqui hoje para falar para você não deixar que a dúvida, o questionamento tire aquilo que Deus já preparou para você. Só mergulhe na palavra dele, deixa ele fazer o que ele quiser com você. Use o seu canal para você falar do amor de Deus, as suas redes sociais. Bota a cara mesmo, não fique com vergonha, não espere ficar uma Gisele Bündchen, não espere ficar linda e maravilhosa, não espere se restaurar, porque quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu estava o ó do borogodó, a minha cara estava muito triste. Se você quiser ver os vídeos antigos lá atrás, o primeiro que eu gravei, a minha cara tá terrível. A minha cara tá uma tristeza só, mas eu sabia que Deus ele ia fazer algo novo na minha vida se eu não parasse. Amém. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração, que você entenda que você é uma filha amada do Senhor, é um filho amado do Senhor, independente qual seja a restauração que você precisa nutrir dentro de você. Se for por uma quebra de aliança, se for por uma morte de um filho ou alguém que você amava muito e essa pessoa já não está mais aqui, se você perdeu o seu emprego, alguma coisa que você perdeu, que você precisa restaurar dentro de você. Esse vídeo é para você se restaurar no Senhor e para você entender que Ele é a base de tudo, Ele é a pedra que você precisa para você firmar os seus passos. Sem Ele você não vai conseguir fazer nada. Mergulhe na palavra, é o conselho que eu dou sempre. Então eu espero você no próximo vídeo e até nossa próxima oportunidade em nome de Jesus. Tchau, tchau.